hipóteses, e a hipótese da Etiópia, que diz que ela está em Aksum, na Etiópia, é tão forte quanto as outras. Os próprios historiadores etíopes rastreiam os eventos até um de seus melhores governantes antigos, um homem chamado Menelik, cujo nome é traduzido como Filho do Homem Sábio. E quando lemos o encontro entre o rei Salomão e a bela rainha negra de Sabá, temos de lembrar que um dos livros da Bíblia é chamado de o Cântico dos Cânticos, ou o Cântico de Salomão. E ele é um belo texto, muito erótico, um poema. Sabemos como as frases da Bíblia podem ser indiretas, em que se diz simplesmente: ela ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, e ele lhe deu tudo o que seu coração desejava. Isso pode ser uma frase simples para dizer que ele a engravidou. Então, de volta a Sabá, a bela rainha negra está esperando o filho de Salomão, a quem dá a luz, e quando ele chega à idade adulta, ela lhe conta quem seu pai realmente é e diz: sei que será bem recebido, você quer conhecê-lo? Existem relatos no folclore e na história da Etiópia sobre como Menelik viajou. Foi saudado por Salomão com reconhecimento, muito orgulho e prazer. E quando ele partiu, recebeu a arca como proteção, porque Salomão sabia que os inimigos se reuniam em volta de Jerusalém, e a arca estaria mais segura com seu filho e com a rainha mãe dele no poderoso reino de Sabá. Em busca do... Segundo o Quebra-Negast, ou simplesmente Negast, escrituras sagradas que datam do século XIII e que são consideradas um dogma pelos cristãos da Etiópia, a arca foi mantida por muito tempo em uma capela no lago Tana. A preciosa relíquia agora é guardada na pequena igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Mas existem problemas com essa história. A arca que está em Aksum, nos planaltos da Etiópia, foi vista por muitas pessoas antes que as autoridades etíopes parassem de expô-la. E claramente ela é um objetivo cristão medieval, e ela tem cruzes em sua superfície, não se parece em nada com a arca carregada pelos israelitas através do Sinai. Muitos livros foram escritos sobre o assunto, e a maioria deles concorda que a arca foi para a Etiópia, embora não exista muita base para afirmar isso. Um dos argumentos que são usados pelas pessoas que dizem que a teoria etíope é correta é, primeiro, a existência de judeus na Etiópia, os falachas. E, em segundo lugar, o fato de os falachas terem usado, quase todos eles em Israel agora, muitas práticas cerimoniais muito antigas que supostamente indicam que a comunidade ficou separada do mundo judaico exterior por um período muito, muito longo. Eles representam uma tradição judaica particularmente antiga, salomônica, mas não há motivo para supor que tenham alguma conexão com a arca. A cidade antiga de Jerusalém agora é dominada por uma bela mesquita chamada de Domo do Rochedo, e que recebeu esse nome por seu belo telhado dourado. A mesquita foi construída por volta de 690 d.C., no mesmo lugar do antigo templo de Herodes, que por sua vez foi construído no lugar do templo de Salomão. Outra teoria é que a arca nunca deixou Jerusalém. Quando a cidade foi capturada pelos babilônios, os sacerdotes, temendo que a arca caísse nas mãos dos inimigos, a esconderam em uma câmara secreta construída sob o templo. Supostamente, ela ainda está lá. Isso é interessante, porque não existe, até agora, não há evidência física, não há prova física da existência do Templo de Salomão. Por outro lado, é impossível escavar na montanha do templo.
porque é um local muito sagrado, tanto para o Islã quanto para o judaísmo. Então, a existência de um templo é muito importante para tudo isso. Sem um templo, não existe a história da arca. Então, depende do que se quer procurar primeiro. Graças ao trabalho de construção feito no século XIX, sabemos que embaixo da mesquita existem numerosos túneis e câmaras subterrâneas que até hoje não foram explorados. Warren, o grande engenheiro britânico que supervisionou a construção na montanha do templo e que a conhece mais do que todos, mais do que qualquer pessoa, estava interessado em encontrar a arca. Ele sabia que ela podia estar escondida sob a montanha. Mas a área é tão vasta e tão difícil que, mesmo tendo permissão para procurar, ele não encontrou, embora achasse muitas câmaras e muitos túneis. Então, minha teoria, minha intuição, é que a arca está lá, onde se supunha que ela estivesse. A área do Domo do Rochedo foi também o local da sede dos Cavaleiros Templários, uma ordem de cavaleiros de natureza militar e religiosa no século XII. Durante sua ocupação do templo, de onde vem o nome Cavaleiros Templários, esses monges militares que se tornaram lendários descobriram muitos tesouros ocultos, inclusive a Arca da Aliança. Eles a levaram secretamente de Israel para a Europa e a esconderam de novo. Em busca do tesouro sagrado. O sagrado. Eu creio que se encontrassem a arca, que motivos teriam para mudá-la de lugar? Os templários queriam ficar lá em Jerusalém. Eles se chamavam os Cavaleiros do Templo de Salomão e seria pouco provável que transportasse uma relíquia como essa de volta à França ou outro lugar onde ela poderia correr riscos. Muitos autores de ficção arqueológica propuseram locais diferentes. Hugues de Payne e os outros 8 templários começaram a escavar. Será que procuravam a arca para levá-la para um local mais seguro em Chartres? Em um dos pilares da catedral na França, um local de encontro dos templários, pode-se ver uma escultura que representa a Arca da Aliança sendo transportada. A alguns metros dali, vemos uma escultura da Rainha de Sabá na decoração de uma arcada. A presença desses dois elementos bíblicos levou algumas pessoas a pensar que a Arca da Aliança está oculta embaixo dos alicerces da catedral que datam do século XI. Talvez estejam certas. Os templários fariam muito bem em levar a arca para a França. Se estudarmos a Catedral de Chartres, as inúmeras esculturas com mensagens em código e repletas de simbolismo são fortemente influenciadas pelo pensamento templário e pelo que chamamos de segredos dos templários. E se eles decidiram que iriam colocar essa relíquia absolutamente valiosa em um lugar em que ficaria o mais segura possível, que lugar melhor do que sob uma catedral magnífica, onde residiam inúmeros homens santos que aguardariam dia e noite. Ela não poderia estar mais segura do que isso em termos de guardas espirituais. A menos que os templários a levassem para outro lugar. Os templários tinham poder e, mais uma vez, ligamos o código do rei Arthur e o código dos templários. Os cavaleiros do rei Arthur faziam todo tipo de buscas que foram descritas como o Graal. Não há motivo para não aceitar que eles também tenham procurado a arca. Em seu livro Os Templários e a Arca da Aliança, o autor britânico Graham Phillips afirma que os templários levaram a arca para a Inglaterra e a enterraram secretamente em um campo entre Banbury e Coventry, nas planícies inglesas. Também existe uma possibilidade de a arca ter sido enterrada sob a capela Roslin, perto de Edimburgo.
Segundo essa história, foram os templários que levaram a arca para a Escócia. Ou os maçons podem tê-la trancado em uma galeria secreta. Como a capela Rosslyn está muito associada ao esoterismo, na verdade é lá que se passa a história de O Código da Vinci. A arca estaria em casa. Por que não? E a lista continua. Eu acho que se a arca realmente sobreviveu à conquista babilônica, então é provável que ela ainda exista em algum ponto de Jerusalém. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os israelenses invadiram Jerusalém Leste de novo na Muralha Oeste e algumas investigações não autorizadas foram realizadas sobre a montanha do templo. Os rabinos que supervisionavam essas escavações diziam que, usando os textos rabínicos, eles sabiam exatamente onde a arca seria encontrada. E disseram que chegaram a poucos metros do lugar em que a arca estava antes de serem parados. Em busca do tesouro sagrado. As aventuras de Indiana Jones transformaram a Arca da Aliança no tesouro sagrado mais famoso. O Santo Graal e a Arca de Noé, relíquias que empolgaram gerações de aventureiros, empalideceram em comparação com a Arca da Aliança. Desde o lançamento de o filme Os Caçadores da Arca Perdida, não se passa um ano sem que uma nova teoria sobre a Arca da Aliança seja publicada. Os Caçadores da Arca Perdida. Porém, se olharmos o outro lado da história e aceitarmos o valor do relato bíblico, concluiremos então que Moisés viveu uma experiência religiosa. Uma experiência profunda e dramática sobre o Monte Sinai. Em resultado, ele impôs certas leis a seu povo. E essas leis, inscritas em tábuas de pedra, foram guardadas com toda segurança no interior dessa arca misteriosa. Então, sem nos voltarmos para essas histórias fictícias e totalmente românticas como Os Caçadores da Arca Perdida e outros filmes, o que observamos é que parece mesmo que o próprio objeto tinha um poder muito grande. E será então que existia algum tipo de artefato antigo de grande poder dentro dessa arca? Os historiadores, pelo menos a maioria, duvida que a arca exista realmente. Para eles, não devemos interpretar literalmente a descrição da arca, nem procurar um objeto físico. Devemos vê-la como um símbolo que representa a presença de Deus entre os judeus. Bom, o mais interessante é pensar, se você tivesse de fazer alguma coisa, por que inventar uma arca? Bom, você inventaria uma arca porque talvez exista algo de verdade nisso. Mas não fizeram uma caixa para preservar a lei, que bem podia estar em tábuas de pedra, mas eles a fizeram. Na época do exílio, ou quando construíram o primeiro templo, e fizeram um container para preservar as escrituras sagradas, suas leis, as leis judaicas ou hebraicas, e, desse modo, eles talvez tenham inventado a arca. Nós não sabemos. Imagine por um momento que tal objeto realmente existia. O que nós faríamos com ele? Se o passado for um indicador do futuro, tomara que nunca seja encontrado.